próprio Deus vivo te trouxe até aqui. Você precisa se apropriar disso. E se você tiver dificuldade de crer nisso, fale pra ele. Olha, se é que você tá me escutando, se é que o Senhor existe, então, se é que o Senhor me trouxe mesmo, eu quero crer nisso. Mas eu tenho que ser sincero que eu não creio. Você pode dizer isso. E essa é uma oração poderosa, na qual você reconhece a sua incredulidade, na qual você reconhece que você precisa do próprio Deus pra crer nele. Mano, nem a fé nós temos, a fé é ele que nos dá. Você só precisa buscar. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Beijo no coração, você que tá aí no devocional gravado, que Deus te abençoe. E quando a gente fala que Deus te abençoe, você precisa entender que é você se apropriar da convicção de que você já é abençoado. Essa é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor não é algo externo, é algo interno. É a fé que excede todo entendimento. A fé que me dá a convicção de que eu sou abençoado pelo Senhor. Não porque mereço, mas porque o Senhor quer. Não porque o Senhor, ou porque o Senhor falou. Não porque eu mereço, porque sou pecador. Como o apóstolo Paulo disse, dos pecadores eu sou o pior. Essa que é a realidade. Mas é pela graça. É pela misericórdia. Então que Deus nos abençoe neste devocional. Eu peço, Jesus, que o Senhor nos conduza aqui. Não me deixa falar por linguagem boa de sabedoria. Não me deixa, Jesus, falar por ser um erudita. Não. Apenas pelo seu Santo Espírito. Para que a fé de cada pessoa que está aqui seja ativada. Para que todos possam sair daqui dizendo, não foi porque o Bruno sabe explicar bem, foi porque o Espírito Santo me tocou. Porque o Espírito Santo falou comigo. Porque Deus falou comigo através da tua palavra. Toda vaidade, todo orgulho, toda soberba, sai daqui agora, em nome de Jesus. Jesus, se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser responder, responda. Faz o que o Senhor quiser nessa live. Se o Senhor quiser mudar o versículo, o texto de hoje, muda. Nós somos teus, Jesus. Essa casa é sua. Eu não sei o que essas pessoas estão passando, mas o Senhor sabe. E o Pai que estás no céu chamou um por um. O Pai mandou chamar você. Amém? Claro. Jesus disse. Ninguém vem a mim senão enviado pelo Pai. Ninguém vem a mim senão enviado pelo Pai. Então antes de você entrar aqui no mundo espiritual, o Pai te chamou. Então se alegre por isso, porque Deus te chamou. Deus não me responde, Bruno. Como não? Ele tá te trazendo, ele é tão vivo que ele te trouxe até a live. Você acha que foi você que veio até aqui, é? Você acha que foi o algoritmo, é? Você acha que foi o quê? Você acha que foi o Vitor, o Sansão? Ah, não foi não. O próprio Deus vivo te trouxe até aqui. Você precisa se apropriar disso. E se você tiver dificuldade de crer nisso, fale pra ele. Olha, se é que você tá me escutando, se é que o Senhor existe, então, se é que o Senhor me trouxe mesmo, eu quero crer nisso. Mas eu tenho que ser sincero que eu não creio. Você pode dizer isso. E essa é uma oração poderosa, na qual você reconhece a sua incredulidade. Na qual você reconhece que você precisa do próprio Deus pra crer nele. Mano, nem a fé nós temos. A fé é ele que nos dá. Só precisa buscar. Porque a Bíblia diz, Sansão, que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a fé não vem por mim nem por você. A fé não vem pelo seu histórico. A fé não vem pelo seu conhecimento bíblico. A fé vem por ouvir a palavra. Então a palavra de Deus te dá a fé. Não é eu que te dou a fé. Eu não dou um passe de fé pra você aqui não. Que passe, irmão? Passe do quê? Você vai ouvir a voz de Deus. Tá escrita. E ele fala. Você vai ver. No teu espírito. E a tua alma fica aquietada. A tua alma recebe. A sua alma se enche de alegria. Então, escreve assim pra mim aí no chat. Você que tá aqui ao vivo. Eis-me aqui, Jesus. Ô Sansa, é as 3 ou só essa? Essas duas? Tá bom. Mano, esse café aqui é do Jaspion. Sansão disse que não conhece o Jaspion, não. O Sansa não conhece o Jaspion. Capaz, Sansa, você é jovem demais.
É tipo um desenho animado da minha época. Mas não é desenho meu, não. É tipo super-herói. Jaspion. Eis-me aqui, Jesus. Certo? Então você anotou. Eu acho que eu não falei pra quem tá aqui no YouTube. Mas você anotou aí. Anota você que tá no YouTube. Salmo 118, versículo 24. É uma oração de entrada pro seu dia. Determine isso todos os dias ao acordar. Ao dormir, você lê para os seus filhos e para você mesmo. Minha mãe me ensinou isso quando eu era criança. Você lê isso aqui, ó. A sua oração é em cima da palavra, irmão. Não é em cima do que você acha. Claro, você pode falar o que você quiser com o Senhor. Mas a oração inteligente, ela se guia pela palavra, pelo que está escrito, para ser mais efetiva. Por exemplo, dois salmos. Vamos lá, estamos perguntando qual é o salmo. Bruno, meu marido está se divorciando de mim. Vamos pro Qual é o nome dessa palavra que eu acho que eu errei? Vamos pro litígio. Vamos pro litígio. E aí? Você crê que... Você ama seu marido? Responde pra mim aqui. Você crê que seu casamento pode ser restaurado? Nessa situação de divórcio, você crê? Eu estava já indo pro litígio. A gente também estava divorciando. Você vai ver. Deixa o Espírito falar com você na palavra de hoje. Auxiliadora. O auxiliador, chamado Espírito Santo, que Jesus disse, eu vou deixar com vocês o auxiliador. O conselheiro. Essas foram as palavras de Jesus. O Espírito da verdade. O Espírito de Deus vai entrar e vai conduzir você. Então anota esses dois salmos, por favor. Anota esses dois salmos. Salmos 4:8 é para dormir. Salmos 118 e versículo 24 é para acordar. Acordou, Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegremos e exultaremos. Aí você traz você para o Salmo. Este é o dia que o Senhor fez. A minha alegria e a minha exultação, ou seja, o meu encorajamento, a minha motivação está em Jesus e não em nenhuma circunstância que acontecer no dia. Por exemplo, talvez você não entendeu. Eu trabalho com vendas. Sou da área comercial. Eu nunca planejei isso na minha vida. Eu tinha uma outra carreira, irmão. Isso é uma outra história. Quem conhece nosso testemunho sabe. Mas meu pai, sem eu saber, porque eu nunca soube qual era a profissão do meu pai, fui saber só uns 4 anos atrás. Meu pai é comercial também. É da área comercial. E ninguém vende melhor que meu pai. Meu pai é sensacional. E olha que eu só sei... Nunca vi ele vendendo, mas eu sei de algumas histórias. E por que eu tô falando isso? Porque a gente que trabalha com vendas, se eu vender, eu tô feliz. Se eu não vender, eu tô triste. Essa é a condição natural. É ou não é, Sansão? Essa é a condição natural. Padrão. Eu gosto desse jovem. Se eu vender, tô feliz. Se eu não vender, tô triste. Mas você pode experimentar, e eu venho experimentando desde 2021, dias que eu não vendo nada. Um vendedor vive de vendas. Mesmo assim, eu experimento a alegria. Tem dia, eu confesso pra vocês, tem dia que eu durmo triste. Mas a alegria vem logo ao acordar. Mas a tristeza por não vender tem que ser o quê? A exceção e não a regra. A regra tem que ser, ou seja, o hábito tem que ser me alegrar mesmo não vendendo. Você entende isso? Então, aonde isso se aplica na tua vida? Aonde se aplica na tua vida isso? Então, ao acordar, você determina isso, fazendo um depara de Bíblia para a tua vida, de Bíblia para você. E quando você for dormir, você diz Salmos 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Aí você pode dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Jesus me guarda em segurança. Betina, minha filha, dorme com Jesus. Jesus te faz dormir, filha. Todo dia. 90% das vezes que Betina vai dormir, ela escuta essa oração minha. 10% não. Por algum motivo. Por eu não estar em casa ou por, às vezes, esquecer. Essa aqui é a realidade. Já menti muito na minha vida. Mas, de novo, essa tem que ser a exceção e não a regra. Vem sendo a exceção e não a regra. Você consegue entender isso? Você já recebe de Deus?
Você já tá pronto pro seu dia ou ainda você precisa de mais palavra? Hein? Então, nós vamos ler aqui Salmos, na prática, a atitude que Jesus espera de mim e de você no dia de hoje. Você é do Piauí como a Célia. Hein, Célia? Piauí. O Nilton é de Piauí. É. Nosso amigo aqui em comum, meu e do Sansa, é do Piauí também, Nilton Amâncio. Se tiver aí, Nilton, um beijo no seu coração. Olha só o que a Bíblia diz. Paulo e Silas pregavam o evangelho. Anunciavam a mensagem de Jesus. Numa cidade chamada Filipos. Eu também sou do Piauí. Eu preciso de mais palavras. Então bora, eu também. Versículo 22 do capítulo 16 de Atos. Eu não tenho como não dizer isso pra vocês. Atos significa atitude, irmão. Ato. Atitude. Vem de atitude. E qual é a atitude? A de Paulo e Silas? Mas antes deles terem uma atitude que você vai ler aqui, existe uma atitude anterior, que é a atitude do Espírito Santo na vida deles. Então quando você lê esse livro na Bíblia, que é o primeiro livro depois dos evangelhos, depois da boa notícia de Jesus, depois da história de Jesus, é a atitude do Espírito de Jesus na vida de pessoas. A atitude do Espírito de Deus na vida de pessoas. No caso, Paulo e Silas aqui. E você vai entrar na história, para que a tua história seja modificada, alterada, transformada. Eu não sei o que Deus vai fazer aí, mas o que eu sei é que Deus não perde tempo. O que eu sei é que Deus não perde viagem. Escute isso. Logo, uma multidão revolta se juntou contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Como isso, cara? Fala pra mim. Isso não é lógico. Mas esse é o tipo de fé que Deus quer ativar nessa geração. Por exemplo, perdão, a auxiliadora, senhora que tá aqui com a gente colada na videira, ela falou, mas o meu marido já saiu de casa, já pediu divórcio, já tá no litigioso e tal. Você tá numa situação como Paulo e Silas. E eu poderia dizer, mas é normal você ficar triste. É normal você ficar dias tristes em casa. Sim, a gente poderia dizer isso. Mas eu prefiro nivelar pro alto. Como diz a oração do Pai Nosso. Como diz Paulo para Colossenses, pense nas coisas lá do alto. Só que para Paulo escrever isso lá em Colossenses, Paulo precisou primeiro viver. Aqui Paulo estava vivendo. Paulo estava vivendo aqui. Ele ainda não tinha escrito para Roma, nós vamos ver o que Paulo escreveu para Roma. Ele não tinha escrito para Colossenses, pense nas coisas lá do alto. Não, ele primeiro viveu para depois ensinar, para depois compartilhar. Então, se você está vivendo a palavra de Deus, não deixe de compartilhar a palavra de Deus com alguém. Não deixe de evangelizar alguém. É ou não é, Sansa? Sansa está vivendo isso. Mas olha isso, o cara tá preso. Então assim, só pra vocês entenderem, Paulo estava numa cidade, só pra vocês entenderem o histórico, e aí tinha uma mulher adivinhadora lá, que ficava adivinhando o futuro, e tinha caras, empresários, que ganhavam dinheiro em cima dela. Só que essa mulher, ela era dominada por um espírito mau, o espírito que adivinha coisas do futuro, não é um espírito que vem de Deus, de acordo com a Bíblia, não é, e ponto, tá escrito na Bíblia. É o pai da mentira. E ele acerta. Bruno, mas eu fui num lugar que falavam pra mim o futuro e bateu certinho. Isso aí. O pai da mentira, o mundo jaz do maligno. O pai da mentira, ele tem informações privilegiadas. E o foco dele é enganar. O foco dele, na verdade, é enganar para fazer de tudo para que as pessoas não conheçam
a verdade. E a verdade, ela vem com a fé. Se você quer a fé, você não tem a necessidade de ficar querendo saber coisas do seu futuro. Porque a fé não precisa disso. A fé crê. A fé não conhece, não precisa ficar sabendo de informações do futuro. Não se preocupe com o dia de amanhã, Jesus Cristo disse. Cabe a cada dia a sua própria dificuldade. Não se preocupe com o dia de amanhã. Então por que eu vou em lugares para saber o futuro? E nem sei quem precisa ouvir isso daqui, porque nem estava previsto em dizer. Mas quem quiser pegar, pega. Quem não quiser pegar, não pega. Hein? Você crê nisso? Então, eles ficaram dias na cidade. Você pode ler isso daí, por exemplo, no versículo 16 em diante. Eles ficaram vários dias nessa cidade. Então todo mundo sabia que Paulo estava na cidade. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Paulo e Silas, eles eram homens que ficavam gritando. Na verdade, a mulher ficava gritando e falava assim: olha, Paulo e Silas, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Então tava tendo um maior burburinho na cidade. E essa mulher ficava tanto tempo ali falando, que Paulo ficou indignado e ordenou que o espírito dessa mulher, o espírito enganador, e que enganava como consequência todas as outras pessoas, saísse em nome de Jesus Cristo. E saiu. E pelo fato das pessoas, dos empresários não ganharem mais dinheiro em cima dela, eles mandaram prender Paulo e Silas. Então o motivo deles serem presos foi uma injustiça. Eles não mereciam ser presos. Mas mesmo assim o povo quis prender. Antes de prender, vamos deixar eles despidos, vamos açoitar eles com varas, como vocês leram aqui. Então talvez você esteja vivendo uma injustiça. E Deus tem falado muito sobre isso nos últimos dias com a gente. Injustiça. A primeira coisa que você tem que lembrar, a minha justiça vem do alto. Só que você precisa viver isso. Paulo sabia que a justiça dele vinha do alto. Mesmo vendo injustiça, mesmo vendo caos, mesmo sofrendo dor física, dor emocional. Imagina as palavras que eles não escutaram. Se isso aqui acontecesse no dia de hoje, meu Deus, seria um escândalo. Cadê os direitos humanos? Não tinha nessa época. Só que, mesmo nessa situação, cara, o apóstolo Paulo e Silas, eles, no versículo 25, oravam e cantavam hinos a Deus. Ou seja, mesmo no problema, no caos, sem saber como eles iriam sair daquela situação, eles adoravam a Deus. O que você está fazendo aqui é uma adoração. Mas isso precisa ser constante na tua vida. Na semana passada, quando eu estava aqui no estúdio da Tizan, Deus falou muito forte isso com a gente. Às vezes você tem um problema que você não tem a solução ali naquele primeiro momento. Vai vir a solução em algum momento para resolver. Tem problema que precisa de tempo para resolver. Bom, mas eu posso adorar a Jesus mesmo durante o caos, mesmo durante a tempestade, mesmo durante o problema. Mas para isso você precisa desejar essa fé. Você deseja isso? Porque talvez você não deseje isso. Talvez você não deseje isso. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Judas. Sabia que Judas pregou? A gente nunca falou sobre isso. Judas pregou o evangelho. Judas, que traiu Jesus, ficou 3 anos andando com Jesus. Ele era da equipe, ele era do staff. Ele pregou o evangelho. Ele curou pessoas em nome de Jesus. Esse é um bom tema. Ele curou pessoas em nome de Jesus. Expulsou demônios em nome de Jesus. Junto com os outros discípulos. Isso mostra nos evangelhos. Jesus teve um momento que manda lá os 70 discípulos em pares para fazer missão. Só que Judas, no final ali da vida dele, ele não tinha uma fé genuína. Ele tinha ainda a natureza humana dominando ele, os interesses dele. E ele não adorava o Senhor. Ele não aprendeu a adorar o Senhor. E ele não quis. Então, ele tem uma atitude de traição, é pego pela culpa e se matou por culpa. Desistiu da vida dele. Tem no quê? Ele é o figura, né? A identidade de Judas é traidor.
melhor é o fim do que o início. Muito bom, Sansa. Então, você precisa escrever como auxiliadora, eu desejo ter essa fé. Só que a auxiliadora, ela está na prisão, né? Passando por um problema no casamento. Você talvez que esteja ouvindo isso, você não está passando por um problema igual a nossa amiga que é auxiliadora. Mas você pode passar, então escreve. Você pode passar. Quando você passar, você vai ter essa atitude de Paulo e Silas? É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Jesus, ele disse para uma mulher samaritana: o Pai está chamando verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Aquele que adora em espírito e em verdade estou no caos. Mesmo assim eu vou louvar a Deus, eu não vou deixar de ir na igreja, eu não vou deixar de ler a Bíblia, eu não vou deixar de querer aprender a palavra, eu não vou deixar. Eu vou continuar. Porque em algum momento Deus vai fazer algo. Em algum momento vai acontecer alguma coisa. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas. A Bíblia diz que de repente a prisão, os alicerces da prisão foram sacudidos. Porque os céus ficam em festa, mano, quando vê uma pessoa no caos adorando a Deus. Porque só adora a Deus no caos quem confia nele, quem se entregou pra ele, quem tem intimidade com ele. Então, perceba, todos nós podemos cair numa situação de Judas. Ser uma boa pessoa, ajudar pessoas, pregar o evangelho. Meu maior temor é esse. Mas não tem intimidade com o Senhor Jesus. Não vai funcionar. Em algum momento a casa vai cair. Você está construindo uma casa na areia. Foi o que Judas fez. Pedro não. Pedro reconheceu suas falhas, negou Jesus 3 vezes. Mas ele não arredou o pé de Jesus. Ele se arrependeu também. Quem está entendendo isso? Quem está recebendo de Deus? Aonde essa palavra se aplica em você? Aonde essa palavra de hoje, que isso aqui não é uma história que ficou lá atrás, isso aqui precisa ser vivo na tua vida e precisa ser vivo na minha. Senão, para que a Bíblia? Para estudar história? Ah, não, né? Prefiro até matemática do que história. Não, mano, isso aqui é a palavra de Deus, que quer incendiar você com esta fé, com esse tipo de fé. Tá doendo, não tá fácil, mas eu vou continuar buscando o Senhor, adorando a Ele, dizendo pra Ele ao acordar: este é o dia que o Senhor fez, a minha alegria está no Senhor. Eu não tenho alegria nenhuma na minha vida, mas minha alegria está no Senhor. Sabe, quem tem esse tipo de atitude aqui, cara, tem um problema, vai adorar a Deus, e uma das formas de adorar a Deus é você correr pra também resolver o problema. Porque às vezes a pessoa precisa simplesmente procurar um aconselhamento pastoral, e a pessoa não procura. Às vezes a atitude da pessoa é simplesmente ela procurar uma terapia, e a pessoa não procura. Às vezes a atitude da pessoa é só procurar um médico, e a pessoa não procura. Eu não sei como é. Eu lembro quando a gente queria fazer uma terapia. Aí qual que é terapeuta que a gente vai de casal? A gente não sabe. Deus colocou uma na nossa frente. By the way, cristã. Se você quer que a vontade de Deus seja feita na tua vida, você tem que fazer a tua parte. Então, cara, essa passagem mexe muito comigo, porque quando os céus vê verdadeiros adoradores em ação, não para ser visto, porque Paulo não estava querendo ser visto pelos presos. Os presos estavam ouvindo a palavra. O carcereiro também, que estava dormindo, ele também estava ouvindo. O inconsciente dele estava ouvindo. Paulo e Silas estavam orando e cantando. E aí, quando os céus vê esse tipo de atitude, os céus vai mover aquele lugar. Como moveu. Todo o alicerce foi sacudido, as portas se abriram e as correntes se soltaram. Aí vai vendo. Aí o carcereiro acordou, você pode ler isso no versículo 27. Ele viu que as portas da prisão estavam abertas. E aí ele, olha só que a Bíblia diz: imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Tá aqui, ó. Meu Deus. Olha aqui. Esse é o problema nosso, da nossa geração. Eu ficar imaginando coisas que ainda não aconteceu e coisas que eu não tenho ainda o fato e o dado. Eu lembro que eu aprendi com um grande executivo aí recentemente, em 2021 ou 2021? Acho que é 21. Bruno, só vem conversar comigo sobre fatos e dados.
Quando a gente não tem um dado e um fato, a gente fica imaginando. Ah, ele viu que a porta abriu, esse é o dado e o fato, mas, peraí, mas você sabe se os prisioneiros já fugiram? Então, pelo fato dele ficar imaginando o problema, ele quis tirar a vida dele. Pelo fato de eu ficar imaginando coisas que não aconteceu na minha empresa ainda, eu fico ansioso. Pelo fato de eu ficar imaginando que posso ser mandado embora a qualquer momento, a crise de ansiedade me pega. É o que o carcereiro fez. Aí qual é a atitude? A segunda atitude do apóstolo Paulo. A primeira foi a adoração. A segunda atitude de Paulo está no versículo 28. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. Shhh, relaxa, tá todo mundo aqui, pode ficar tranquilo. A gente não fugiu não. Até porque a gente foi colocado com injustiça pra cá, então eu não vou sair daqui por injustiça. Olha a atitude do cristão, velho, que nós precisamos ter, velho. Eu preciso melhorar muito nisso, cara. Eu não sei você. Eu não sei se você consegue reconhecer isso. O apóstolo Paulo, ele olhou a situação e falou assim: cara, a gente poderia fugir, cara. A gente poderia fugir, mano. Ninguém vai ver a gente. Deus abriu a porta, vou fugir. Não. Deus também não mandou eu fugir, Deus só abriu a porta. Ele não mandou eu fugir. Porque se eu fugir, eu também vou estar agindo por injustiça. Eu não vou agir na mesma moeda que agiram comigo. Quem tá entendendo isso? Mano, aonde se aplica isso na tua vida? Mano, é aqui que eu tenho que mudar, ó. Eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo ilumine e que ele de fato amplie a sua consciência. Porque o Espírito Santo é a consciência divina dentro de você, é a consciência de Cristo, a mente de Cristo. Então nós dependemos dele para que você aprenda. Nós dependemos dele para que você possa ver aonde isso se aplica na tua vida. Mano, eu vejo assim o apóstolo Paulo assim, mano, a porta abriu, né? Então Deus vai fazer algo aqui ainda. Há uma oportunidade de manifestação da glória de Deus. O carcereiro, a Bíblia diz aí no versículo 29, o carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere. Então ele estava querendo se matar, Paulo falou: não se mate, nós estamos aqui. E aí o carcereiro se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. No versículo 30, a Bíblia diz que então eles o levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E aí, se você for entender toda a história, Paulo já estava nessa cidade há vários dias, como aquela própria mulher que eles libertaram ela de um espírito mau, falou: olha, Paulo e Silas veio anunciar como vocês podem ser salvos. Então naquela cidade já estava tendo um movimento evangelístico sobre a salvação. Então o carcereiro sabia disso. Todo mundo sabia da cidade. A cidade era minúscula. Provavelmente ele sabia, por isso que ele perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E talvez alguém dessa live esteja aqui, alguém aí no YouTube, esteja perguntando: como que eu posso ser salvo? A Bíblia diz, no versículo 31, Paulo e Silas responderam: creiam no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Auxiliadora, eu não sei o que Deus vai fazer aí no teu casamento, mas o que eu sei é que eu carrego uma palavra em que todo casamento que chega até nós, pessoas, homens e mulheres, para se separar, Deus restaura. Quando ambos querem, Deus restaura. Agora, se um verdadeiramente quiser e o outro não, Deus pode fazer um milagre de convencer o outro, que foi o que aconteceu comigo na minha casa. Você recebe isso? Creia no Senhor Jesus, auxiliadora, e você e a sua família serão salvos. Aí se liga: então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a família do carcereiro. Como pode isso, cara? Olha a manifestação da glória de Deus, cara. Olha a manifestação da glória de Deus. O carcereiro colou na videira, pessoal. Quem tá entendendo isso, cara? Então, numa situação de caos que Paulo e Silas estavam vivendo, pessoal, Deus agiu e transformou isso em algo muito maior, em um testemunho absurdo que nós estamos lendo até agora. Um grande milagre aconteceu. Não um milagre de abrir as portas
da prisão, o milagre de abrir as portas, na verdade a porta do céu já está aberta, mas o milagre de ver o carcereiro e a família dele entrar no reino de Deus. Um lugar de paz, de alegria e de justiça. Um lugar de segurança, um lugar de confiança. As portas da salvação. A arca está aberta. Lembra, não é? Então, ficou um tempão a arca aberta. A porta está aberta. E Jesus, sabe como é que Jesus está fazendo nesse exato momento, cara? Tipo assim, imagina o body language de Jesus. Vamos imaginar como uma criança. Vamos largar um pouquinho esse adulto chato, insuportável. Vamos pegar um pouco a atitude de uma criança e imaginar? Sim ou não? Jesus está sentado ao lado direito de Deus. Isso é um fato, está escrito na Bíblia. Esquerdo, Espírito Santo. Do lado direito está sentado Jesus. Deus, você acha que o Pai, sentado no trono, ele não olha para as injustiças do mundo? Você acha que ele não quer acabar logo com tudo? Sabendo que ele é a própria solução e tudo mais? Ele quer. Existe a ira ali de Deus. Existe. Mas existe o amor de Deus e a misericórdia de Deus que Jesus vai segurando e vai falando assim, peraí, pai, deixa aqui. Ele tá tipo segurando ali, o pai já querendo resolver e Jesus como filho mais velho, como filho de Deus, chamando você e eu, vem logo, entra na arca. Eu tô aqui já alinhado com o painho. Eu tô alinhado com o papai se você é de Manaus. Eu tô alinhado com o painho se você é da Bahia. Eu tô alinhado aqui. O pai não vai fechar a arca agora, mas ele vai fechar em algum momento. Entra logo. E é isso que está acontecendo nessa geração. Você não percebe que a voz de Cristo está ficando cada vez mais alta nos quatro cantos da terra por conta da internet? Nós estamos aqui por conta de Deus, claro, mas que está usando a internet. Cristo está, de fato, à porta para fechar a porta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por amor. E aí quando você vê, mas eu não mereço. Rapaz, nem eu mereço, nós não merecemos. Mas ele quer te salvar. Então essa pergunta de o que eu devo fazer para ser salvo, você não deve fazer nada para ser salvo. Você precisa crer no Senhor Jesus. Agora, e a partir desse momento você chega e fala assim, rapaz, eu nunca falei que eu quero ser salvo. E eu também não acreditava que era por Jesus, mas eu tô acreditando que agora se eu creio em Jesus, eu vou ser salvo. Eu creio, então a Bíblia diz que eu sou salvo. Glória a Deus. Amém. E aí? A arca continua aberta. Então Deus agora quer te usar para que outras pessoas sejam salvas. Para que outras pessoas entrem na arca. Mas para que você seja usada por Deus, aí você vai ter uma atitude como a do apóstolo Paulo. Adorar mesmo na dor. Por isso que a gente vem falando nos últimos 20 dias. Deus vem ministrando em nós. Para ser salvo, não custa nada para mim nem para você. Mas para viver a fé que excede todo entendimento, vai custar tudo. A gente vai ter que abrir mão do nosso eu. Negue-se a si mesmo e siga-me. Negar a mim mesmo na dor cara, minha vontade é só confessar os problemas. Mas eu vou adorar a Jesus. Eu vou conhecer mais quem Ele é. Isso é o arrependimento na prática. Quem entende isso, cara? Quem recebe isso no coração? Cara, pra gente caminhar pro fim. O carcereiro foi salvo, mano. Depois eles foram batizados. E depois eles voltaram para a prisão. Para que a própria justiça, o próprio homem que mandou prender Paulo e Silas soltasse. Porque foi por injustiça. Então você percebe, Deus não para de trabalhar. Poxa, por exemplo, hoje vários casamentos e famílias são resgatados em nome de Jesus através do testemunho nosso. Eu precisei passar pelo que eu passei pelo Bruno. Claro, na justiça do homem, eu causei o fim. Bruna também teve a parcela dela? Teve, mas a parcela maior foi minha, essa que é a realidade. Mas mesmo assim, cara, Deus não perdeu o controle ali. Ele já sabia que nós estaríamos aqui. Então se você está passando por uma dor, você tem que dizer, um testemunho está sendo construído. Para que a glória de Deus seja manifestada, para que pessoas sejam salvas, não é só você.
Paulo e Silas já eram salvos, mas eles tinham um desejo de salvar almas. Mas o desejo de salvar almas não pode ser maior do que o seu desejo de ter intimidade com Jesus. O seu desejo de ajudar pessoas não pode ser maior do que o seu desejo de ajudar, de ter intimidade com Jesus. Não pode. Porque é o desejo de ter intimidade com Jesus, é a conquista da intimidade com Jesus que vai fazer com que você não canse, que você não pare, que você continue. Você está entendendo isso? E aí eu queria mostrar para você que está aqui ao vivo, quem está no gravado não vai conseguir ver. Então Paulo viveu tudo isso. E quando Paulo viveu tudo isso, logo depois vem o livro de Romanos. Paulo escreveu para Roma. Eu vou segurar aqui um pouco os comentários para você receber aqui. Eu peço a atenção de todos. Desativar comentários. Paulo viveu para depois ensinar. Então Paulo viveu o que nós acabamos de aprender. E aí ele foi ensinar. Olha o que ele está ensinando. Romanos 5:2. Você está vendo aí na tela, você que está ao vivo. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Essa participação da glória de Deus em plenitude é lá na Nova Jerusalém. Mas nós já podemos experimentar a glória de Deus aqui na terra. Oração do Pai Nosso, vivam na terra como no céu. Então o apóstolo Paulo está falando que pela graça a gente pode desfrutar de segurança e de alegria. Todo mundo quer se sentir seguro, todo mundo quer sentir alegria. Quer ou não quer? Todo mundo quer. Paulo e Silas estavam na prisão e eles estavam seguros e alegres, mesmo com dor física. Esta que é a realidade, senão eles não iriam adorar e cantar hinos ao Senhor. Existe a parcela de pessoas que vivem isso. Existe a parcela de pessoas que não vivem isso. Até 5 dias antes de subir o cola na videira, eu não vivia isso, cara. Você acredita? Em plenitude, não. Eu lembro que eu tava subindo no monte com o Niltinho. O Sansa conhece o Nilton e mais 2 amigos ali que eu conheci no monte. E eu falei, Senhor, eu quero a fé desses caras. Mesmo no caos, o Nilton não para de adorar o Senhor. Eu quero isso. Porque eu sei que não tem a ver com o Nilton. Tem a ver com o que ele carrega. Eu quero carregar também. A fé que excede todo entendimento. Receba você que está aí. Que tenha certeza que a segurança e a alegria vem do Senhor. Aí, ó, se liga. Aí vai vendo aqui agora. Peraí. Ó. Aí vai vendo. Próximo versículo. Romanos 5:3. Para você ver aí na tela que você não está com uma Bíblia. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. O apóstolo Paulo e Silas estavam vivendo dificuldades na cidade de Filipos, preso por injustiça, dor física, etc. E depois que eles viveram todo isso, eles agora ensinam. Cara, a gente pode se alegrar diante das dificuldades, diante das provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Então o desenvolvimento da perseverança vem das dificuldades e provações. Não provações como penitência, porque você fez algo mal e aí Deus está te punindo. Não, é para você provar a alegria em meio à dor. É para você provar a alegria, a segurança de Cristo em meio à tempestade. Mano, eu tive que vender carro, velho, em 2020. Eu quebrei e não sabia que quebrei. Deus poupou a gente disso. Todas as contas da empresa, pessoal, tudo negativo. Eu experimentei isso, cara. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. E Ele entrega essa alegria para quem busca. Então, é claro, você talvez não esteja experimentando isso ainda, mas é claro que a partir de agora eu quero encorajar você de que o que importa é nós entrarmos no reino. O que importa é você reconhecer que ainda não experimentou essa alegria. Mas o que importa verdadeiramente é que a partir de agora você pede: eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero esse tipo de alegria. E vem através da fé no Senhor. Opa, dificuldade e provação. Mais uma oportunidade para desenvolver a perseverança em mim. Próximo versículo.
E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Então veja, o apóstolo Paulo e o Silas tiveram um caráter aprovado. O que é um caráter aprovado? Um caráter aprovado é uma atitude de Cristo. É você carregar o caráter de Cristo. Meu caráter é mau, irmão. Mas o caráter de Cristo eu desejo ele todos os dias para aprender um pouquinho, cada dia, 1% por dia. Não quero tudo de uma vez. Eu quero um pouco por dia. Até para me manter ali. Jesus ele disse um dia, olha, eu não posso entregar tudo para vocês agora, porque vocês não vão suportar, velho. Então é aos poucos. A perseverança produz caráter aprovado. Ou seja, quando você decide, quando você tem essa consciência de que a dificuldade veja, seja por culpa sua, culpa do fulano, do ciclano, não interessa. Aqui há uma oportunidade de manifestação da glória de Deus. E uma oportunidade da minha atitude de Cristo. Ter a atitude de Cristo. Santos, coloca mais um pouquinho pra mim, por favor. Eu já vou abrir o chat de novo. Pra terminar. Obrigado. É dessa maneira que Deus fortalece a nossa esperança. O primeiro passo é nosso. E ele faz o resto. Já viu a frase? A Bruna fala muito isso. Coloca o pé que Deus coloca o chão, não é isso? Coloca o pé, Josué. Prepara toda a congregação. Daqui 3 dias vocês vão passar o Jordão e entrar na terra prometida, Josué. Não, mas eu não mereço, eu não sei. Era para ser Moisés. Ô Josué, eu sou Deus. Soberano de todas as coisas. Eu sei o que é melhor, Josué. Moisés vai entrar comigo na Nova Jerusalém de uma outra, em Jerusalém de uma outra maneira. É você que eu quero. Eu conheço seu coração, Josué. Josué não queria pegar esse projeto por medo. Jeremias não queria pegar esse projeto por medo. O próprio Moisés não queria pegar o projeto por medo. Qual é o projeto que você recebeu e você não quer pegar por medo? E o último versículo. Ai, que glória. E essa esperança não nos decepcionará. Paulo viveu isso na prática, antes de ensinar. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Como é que Deus, aqui é a pergunta, como é que Deus enche o coração do Sansão e do Vitor com amor? Com o Espírito Santo. Tá aí na Bíblia aí, ó. Eu não tô inventando nada, não tá saindo nada de palavra minha, tudo tá escrito. Então, rapaz, eu quero o amor. Todo ser humano quer o amor. Mas e aí? Por isso que eu gosto da Bíblia, velho. Beleza, onde eu pego? Me fala mais. Quem é esse amor? Espírito Santo. O Espírito que Jesus carregou durante 33 anos aqui na Terra. É esse Espírito que chega sobre a tua casa aqui agora. É esse Espírito que Paulo e Silas carregavam na prisão. Que tinha certeza. Eu creio que na hora que eles estavam ali cantando hinos ao Senhor, adorando ao Senhor, eles falavam para eles mesmos, não para Deus, para eles mesmos eles falaram: Deus não vai decepcionar a gente. Os meninos lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que isso? Por que esse nome doido é esse aí? Eram uns nomes aí, igual João, Maria e Pedro para quem mora lá em Israel. Eles falaram assim: pode prender a gente não vai negar o nosso Deus. E Deus não vai desamparar a gente. Mas ainda que Ele não nos tire dessa prisão, eu continuo afirmando, Deus não vai desamparar a gente. Eles tinham a visão da eternidade. Às vezes pra você esse problema não resolvido é Deus esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu de você. É você que ainda não encontrou Ele. Porque quem encontra Deus sabe que Deus não decepciona. Ele é fiel pra cumprir. Mas como que você vai saber disso se você ainda não experimentou a fidelidade dele? Então deseje, eu quero experimentar a sua fidelidade, Senhor.
Cara, quando eu contei toda a verdade pra Bruna, eu experimentei na prática, na pele, a fidelidade de Deus. E ela me perdoou, ele me capacitou a contar tudo pra ela, ele me encorajou, porque a minha natureza humana não queria fazer isso, mas a natureza divina tomou conta de mim e ele é fiel. Na prática eu vi isso, na minha vida, mas até quando você vai ficar escutando o testemunho dos outros? Chegou o momento de você viver isso na prática, para que você saiba que ele é fiel. Não porque alguém tá te falando no Instagram, não porque você entra numa live e vê alguém falando, não porque você vai no culto e vê alguém falando, não porque você vai continuar fazendo tudo isso, mas você precisa ver isso na prática. Então, auxiliadora, tome posse logo disso e fale: eu vou ver a fidelidade do meu Deus vivo. Porque Deus quer a família. Eu não sei, olha que eu nem atendi nem um minuto você, né? No sentido de entender sua história, por que tá tendo separação e tudo mais. É pela fé que eu tô dizendo isso daqui. Só que você tem que experimentar a fidelidade. Tô pegando o exemplo dela que foi usada por Deus aqui. Eu preciso acreditar e sentir. Vai ter momentos que você não vai sentir, filha. Paulo e Silas sentiam dor. Mas eles não pararam de crer em Deus. Mesmo sentindo dor. Vai ter momento que você não vai sentir isso que você tá pensando que você vai sentir. Tem dias, mano, que eu sinto muitas coisas ruins. Daniel na cova dos leões sentia muito medo. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha sentia muito medo. Mas o crer era maior do que o sentimento. O crer mudou e muda os sentimentos. Mas você precisa permanecer no crer. Eu creio, ponto. Deus não vai decepcionar, tá escrito. Eu não preciso mais ouvir uma voz audível. Tá escrito e acabou. A confirmação, ela é espiritual. Vocês entendem isso? Ontem eu senti a presença de Deus, amém. Mas vai ter momentos que você vai andar e você não vai sentir a presença de Deus, mas mesmo assim ele vai estar lá. Jó não negou a Deus e ele não sentia a presença de Deus. Muitas vezes, pelo fato da gente não sentir a presença de Deus, a gente toma atitudes incoerentes, que Deus não quer que a gente tome. Essa que é a realidade, eu não posso deixar de dizer isso. Eu também só queria sentir. Adorava ir nos lugares, nossa, tô arrepiado, olha, sentir. Olha, Deus tá aqui, sentir. E o dia que eu não senti? A minha fé continua da mesma maneira? Ou ela é condicional ao sentimento? A Bíblia diz que nós somos chamados a viver por fé. A Bíblia diz que nós somos chamados para viver pela fé, não pelo que vemos. Às vezes eu não vejo algo bom e esse algo que eu não vejo que é bom me faz não sentir a presença de Deus. E agora? Eu vou continuar. Amém? Mas vai ter momento que você vai ser incendiado por esse sentir. Relaxa. Mas eu queria só deixar esses 2 pontos para que não fique nenhum engano aqui nessa sala. Amém? Então eu oro em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos. Não tem a ver com quanto tempo nós falamos aqui. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tem a ver com a tua presença aqui, Jesus. Nós estamos em comunhão aqui, Jesus. Por isso que o Senhor disse: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. É ali que você se alegra, porque as pessoas estão unidas para buscar ao Senhor. E é o que nós fizemos aqui nesse período da manhã. Então, Jesus, por favor, abre os olhos dos cegos, abra o ouvido dos surdos, assim como o Senhor abriu os meus. Senhor, nos dê discernimento espiritual no dia de hoje. Senhor, nós desejamos viver com segurança e com alegria, apenas na Tua palavra, mesmo não vendo motivos na terra para se sentir seguros e alegres. Espírito Santo, incendeia essa mulher e este homem que está ouvindo essa oração. Se há alguém aqui nessa sala que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, a minha oração é que você tenha hoje.
Eu não sei, eu não sou adivinho, mas eu creio que você pode ter uma experiência pessoal hoje. E o meu clamor a Deus é que você tenha. O meu pedido a Deus é que você tenha. Antes de você ver o seu casamento restaurado, seu emprego estabelecido, a sua carreira estabelecida, a sua saúde firmada, talvez Deus queira que você experimente a presença dele. Talvez Deus queira que você experimente um encontro pessoal com ele em meio à dor, como Paulo e Silas. Para que firme essa fé numa rocha. E essa rocha tem nome: Jesus Cristo. E não mais construir uma vida na areia, que na hora que vem a tempestade se abala. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Se eu estou me abalando, eu preciso conversar com Jesus. Eu aceito que essa situação econômica está me abalando. Ok, eu aceito, eu reconheço. Está me abalando muito. Está trazendo ansiedade, crise interior. Pronto, primeira coisa que eu tenho que fazer não é falar com a Bruna, não é falar com a Betina, não é falar com o Sansão e com o Vitor. É falar com Jesus. Primeira coisa. Amém? Essa é a minha oração para você. Esse é meu pedido ao Senhor para que você viva isso. Porque é isso que transformou a minha vida. É isso que eu venho experimentando há tão pouco tempo. Há tão pouco tempo. Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. Você que ficou até o final. Pera aí, tô ligado que você não curtiu, não compartilhou e não curtiu, compartilhou e nem comentou. Rapaz, como diz um amigo meu, o Vandes, se você estiver aí, Vandes, um beijo no teu coração. C. Compartilha, comenta e curte, né? Pronto. Deus abençoe você e até amanhã às 8h08 da manhã. Vem pro ao vivo, você que tá aí no gravado. Um beijo.